Como ficar rico com um salário baixo? Vamos aprender isso com um dos caras mais bem-sucedidos do mundo, Mark Tiberi. Bora lá? Ficar rico é até entender isso. Essas bolinhas representam todos os milionários do mundo. Quantas dessas pessoas você acha que ganharam em média $100 mil por ano ao longo de suas vidas? Bem, de acordo com o estudo National Study of Millionaires da Ramsey Solutions, apenas 31%. O que é ainda mais chocante é que no mesmo estudo foi revelado que 79% dos milionários não receberam nenhuma herança de seus pais ou de outros membros da família. Então, o que é que nossos milionários secretos sabem que a maioria das pessoas não sabe? E como você pode se tornar um de nós? Há 4 perguntas importantes que você precisa fazer a si mesmo. Uma vez que você possa responder sim a essas perguntas, você está no caminho certo para se tornar um milionário. Deixa eu explicar. Caramba, me chamou muita atenção esse início de vídeo. Muita atenção. Que bacana. Existem muitas pessoas que são milionárias e não herdaram nada. Eu também não. Você talvez está assistindo também não. Então a gente tem muita chance de fazer acontecer nessa vida, hein? Bora continuar vendo esse vídeo? Então, quando se trata de finanças, há apenas 2 alavancas que você controla: sua renda e suas despesas. Isso parece bem simples, né? Bem, os fatos dizem o contrário, pois mais da metade dos americanos que ganham mais de 100 mil por ano ainda vivem de salário em salário, pois suas despesas são altas demais. Não importa se você ganha muito ou pouco, você só precisa saber usar essas alavancas corretamente para criar um fluxo de caixa positivo. Vamos jogar um joguinho. Você acha que um jovem de 18 anos com um fluxo de caixa positivo de $250 por mês se aposentará milionário? Sim, isso valerá cerca de 1,1 milhões de dólares. E um jovem de 25 anos com fluxo de caixa positivo de $500 por mês? Sim, eles valeriam ainda mais impressionantes 1,3 milhões de dólares. Isso aqui é o efeito dos juros compostos, pessoal. Se você não conhece, talvez estão bem nesse conceito, se inscreve no canal aqui porque a gente vai falar sobre isso também, vai explicar todo esse universo dos negócios, das finanças, que vai fazer com que você se torne uma pessoa bem-sucedida. Ok, aqui vai o último exemplo. Um adulto de 50 anos com fluxo de caixa positivo de $3 mil por mês. Na verdade, não. Fica bem perto, mas acaba chegando em cerca de $950 mil. Isso mostra por que é tão importante começar a pensar sobre isso enquanto você é jovem. Esses cálculos foram baseados em 3 fatores diferentes. Primeiro, seu fluxo de caixa positivo é economizado todos os meses. Segundo, eles recebem um retorno anual médio de 7% sobre suas economias. Agora você não... Ele está falando da economia dos Estados Unidos, 7%, né? Ele falou. A gente está aqui no Brasil, gente, com uma Selic que está chegando quase a 15%. Então, o que para eles é 7%, para nós é pelo menos uma média aí de 12%, 13%, pegando a história, né? Então, percebe como o nosso país ainda é melhor ainda para investir? Só que antes da gente investir, a gente tem que ter o fluxo de caixa positivo. Para isso, muitas vezes, a gente precisa aprender a ganhar mais dinheiro. Então, esse vídeo aqui vai nos ajudar, de certa forma, a entender toda essa bagunça para que a gente chegue no objetivo de ter 1 milhão na conta, se tornar milionário, né? Ou simplesmente ter uma qualidade de vida, ter renda passiva, renda pingando na sua conta todo mês, te dando dinheiro no automático, né? Isso em uma conta poupança, mas é um retorno médio de um S&P 500. Falaremos mais sobre isso depois. E terceiro, eles se aposentarão aos 65 anos. Então, qual é a melhor alavanca para focar e criar um fluxo de caixa positivo? Bem, vamos falar primeiro sobre suas despesas. Eu sei que não é empolgante, mas se você começar a usar um daqueles aplicativos de controle financeiro, provavelmente ficará chocado com quantos pequenos pagamentos saem da sua conta todo mês. Pensar em todas aquelas assinaturas que você nem usa. Só essas podem somar mais de $30 por mês. Não estou dizendo para cancelar o que você realmente usa, apenas as coisas com as quais você não se importa tanto. Vamos lá, vamos pensar junto aqui, galera. O que aí da tua vida dá para cancelar? Porque pode parecer pouco, mas é só R$8, só R$9. Só que assim, em um ano são 100, são 200, são R$300. E aí você começa a botar isso tudo junto numa caixinha e quando você percebe, no seu ano, só em assinaturas, em gastos pequenos, você gastou 5, 10 mil reais. Aí você pensa ao contrário, né? Se você tivesse investido esse valor, isso poderia estar na tua conta te ajudando. Então, tem um gap aqui que a gente precisa ficar atento. Eu preciso, você também precisa, a gente precisa estar ligado.
Os fardos financeiros para a maioria das pessoas é a dívida de altos juros, especialmente a dívida de cartão de crédito. É crucial eliminar essa dívida o mais rápido possível. Você não consegue parar de pensar naquela. Vamos esperar o anúncio passar, né? Aí, como vocês já estão acostumados, enquanto o anúncio está passando, a gente fala um pouquinho mais. Gente, tem que ter muito cuidado, porque a gente perde dinheiro nas coisas pequenas, tá? Fica atento aí. Opa, deixa eu botar aqui o áudio de volta. Dissesse que você poderia investir e ganhar um retorno de 27% ao ano. Você provavelmente vai rir de mim, mas as empresas de cartão de crédito cobram essa taxa de juros absurda ano após ano. Então, pare de deixar que elas drenem suas finanças e comece a usar os cartões de crédito a seu favor. Pague seu saldo integral todo mês. Cartão de Melhore crédito sua pontuação de crédito é e bom ganhe se você sabe pontos usar. que podem ser trocados por voos gratuitos. A maioria dos gurus online pararia por aí e nem falaria sobre a outra alavanca. Mas essa é a minha favorita. Eu nem sempre fui o melhor em economizar e não fui responsável quando era mais jovem, mas tive uma vida muito boa. Viajei pelo mundo, aprendi a pilotar aviões, corri de carro e ofereci uma vida excelente para minha família. Eu consigo fazer isso porque eu tenho um talento para alavancar a fonte de renda de forma eficaz. Eu recomendo fortemente que você também dedique mais tempo a essa alavanca. Diferente de contas ou centavos, o potencial de ganhar dinheiro é ilimitado. Pergunta 2. Você divide a sua renda de forma estratégica? Sabia que, surpreendentemente, 49% das pessoas que ganham mais de 100 mil dólares por ano não têm dinheiro sobrando no final de cada mês? A verdade é que construir riqueza tem um componente importante que a maioria das pessoas desconhece completamente, que é a estratégia de divisão de renda. É assim que eu sugiro dividir sua principal fonte de renda. Para a maioria das pessoas, isso será o dinheiro que você ganha no trabalho. Agora, idealmente, você gasta 50% em suas necessidades básicas. Essas são as coisas essenciais para a sua sobrevivência e não estou falando da sua assinatura da Netflix. Essas despesas incluem moradia, serviços básicos de alimentação, transporte e saúde. Obviamente, isso depende das suas circunstâncias pessoais. No entanto, é importante ser muito honesto sobre isso, pois a única pessoa que você estará enganando é você mesmo. Em seguida, você deve gastar 30% em seus desejos. Isso inclui coisas como comer fora, comprar os jogos mais recentes e ir a eventos com seus amigos. Essa é a categoria que a maioria das pessoas não limita, e isso é um grande erro. Mesmo ganhando milhões todos os anos, eu ainda limito a porcentagem que gasto com as coisas que eu quero. Eu sei que se quero mais, preciso ganhar mais, e não usar uma porcentagem maior da minha renda nessas coisas. Porque a parte mais importante é a última. 20%. Isso deve ser investido. Já ouvi outros usarem a palavra poupar, mas tem um problema com isso. Muitas pessoas economizam dinheiro para comprar algo, como o último iPhone ou uma viagem com os amigos. Isso não é o que esses 20% representam. Investir é muito diferente de economizar, porque o objetivo é comprar ativos que aumentam o valor ou geram renda passiva, ou, idealmente, ambos. E isso pode incluir investimentos em desenvolvimento de habilidades, ações, relógios de luxo e imóveis. Talvez você não tenha possibilidade de poupar 20% da sua renda. Ou talvez você possa criar uma renda extra. Eu mesmo ainda trabalho como CLT e tenho uma renda extra. Então, são mecanismos que a gente pode criar para nos ajudar a ter esse comportamento investidor. Se a gente quer um pouco mais, a gente talvez vai ter que dar um pouco mais também do nosso esforço, sangue, suor, lágrimas, né? Mas fazendo isso com consciência, com o coração em paz, porque não adianta também você se matar para ganhar dinheiro, porque a tua saúde é mais importante, né? É muito possível transformar um salário pequeno em milhões, mas pode ser incrivelmente lento. Estamos falando de décadas. É por isso que eu acho que você deve dar um passo além e construir uma fonte de renda adicional começando um trabalho paralelo. Ganhar uma renda extra é poderoso porque, uma vez que você tem uma divisão de renda correta, pode investir todo o dinheiro extra. É como jogar gasolina no fogo. Isso acelera tudo. Se você investir essa renda extra e obter um retorno anual médio de 10%, cada dólar que você ganha agora valerá 4,45 dólares em 15 anos. É realmente a chave para turbinar seus ganhos. Então, pergunta 3. Você tem uma renda extra? Mas por que eu deveria começar um trabalho paralelo se já tenho um? Vamos lá, contar um pouquinho para vocês. Qual que é a minha renda extra? Eu tenho um mercado 100% autônomo, onde eu vou 2 vezes por semana abastecer ele, e ele vende no automático para mim e me gera aí uma renda extra de 2 a 3 mil reais por mês. Se você quiser aprender mais sobre esse negócio por si só, quer montar uma sociedade,
deixa um comentário aqui que eu vou te responder com o meu WhatsApp e eu posso te explicar mais sobre esse modelo de negócio para você ter a tua renda extra, sem precisar pagar franquia, sem precisar pagar, ter esses custos extras aí que vão onerar a tua operação. Conta comigo, deixa nos comentários aqui, eu te ajudo, tá bom? Seguindo o vídeo. Grau, meu chefe deveria simplesmente me pagar mais. Bem, se você ganha um salário baixo, há apenas alguns motivos para isso. O primeiro pode ser que seu trabalho não é considerado valioso, e o segundo é que você pode estar sendo explorado. Muitas pessoas pensam que estão sendo exploradas pelo sistema. Sabe aquelas que reclamam dos chefes e sempre parecem ser as vítimas? Mas, na realidade, isso só acontece com uma quantidade extremamente pequena de pessoas. Se você realmente está sendo pago injustamente, então procure outro emprego. Agora, para todos os outros, se você não está gerando valor suficiente no seu trabalho, então você precisa fazer isso através de uma renda extra. Se você realmente leva a sério o crescimento da sua riqueza. Para a maioria das pessoas com empregos das 9 às 5, eu recomendaria fortemente trabalhar como freelancer. Por exemplo, você pode trabalhar com marketing nos fins de semana, pode compartilhar seu conhecimento com pequenas empresas que querem crescer em troca de uma taxa. Há várias maneiras de cobrar. A mais comum é pelo seu tempo. Você pode cobrar 30 a 200 dólares por hora. Embora pessoalmente eu não goste dessa ideia, pois já vende seu tempo no trabalho normal. Por que eu tenho um mercado autônomo? Porque eu não quero mais onerar o meu tempo. Meu tempo é precioso. E eu já vendo meu tempo das 8 às 5. Então, tem que ter esse cuidado, né, gente? É fácil? Não. Mas a gente consegue. É um preço a ser pago por um período de tempo específico até que a gente consiga alcançar um outro nível na nossa vida. Isso é uma ideia muito melhor vender resultados. Por exemplo, eu poderia abordar uma empresa e oferecer ajuda para expandir seu alcance nas redes sociais. Em troca, eu peço uma porcentagem das vendas de cada cliente que eu trouxer. Dessa forma, tanto você quanto seu cliente saem ganhando e sua renda potencial é ilimitada. Mas se eu não tiver habilidades? Vai logo e aprenda uma. Qualquer uma serve. Imagine se você pudesse criar uma renda adicional de $1.000 por mês e economizasse esse dinheiro e obtivesse um retorno médio de 7% ao ano por 28 anos. Você acumularia $1.038.688. Esse montante considerável é gerado apenas a partir do dinheiro extra que você criou em sua vida. Então, pergunta 4. Seu dinheiro está trabalhando para você? Bem, já consigo ver os comentários. Isso é loucura! Qual conta poupança vai me dar 7% ao ano? Esse velhote perdeu o juízo. Olha, eu concordo completamente com você. Por isso que todo o vídeo se resume a este último ponto. Você precisa começar a investir. O retorno médio anual do SP500 nos últimos 10 anos foi de 13,6%. Embora isso seja ligeiramente superior à média ao longo prazo, ninguém perdeu dinheiro se comprou ou manteve o índice SP500 por mais de 20 anos. A chave é abrir o tipo certo de conta. É comum ouvir pessoas falando sobre os termos Roth e IRA nos Estados Unidos e Stocks e Shares ISA no Reino Unido. Se você não tem uma dessas contas, está realmente perdendo, pois elas permitem evitar pagar impostos sobre os investimentos, embora tenham limites devido... Aqui está falando de características específicas dos Estados Unidos, né? Que a gente tem a nossa B3, né? Bolsa Brasil, Bolsa Brasil, Balcão, não lembro da ordem certa agora, mas temos aqui opções de investimento ótimas, que vão entregar muito mais rentabilidade, inclusive. Mas vocês percebem, gente, que tem uma ordem lógica das coisas. Primeiro você tem que ter saldo positivo no final do mês, você tem que aprender a investir, você tem que fazer isso por muito tempo, aumentar os seus ganhos. É isso que vai nos fazer mudar de vida. Fórmulas mágicas dificilmente vão funcionar. E aí tem um fator também, né? O teu salário lá como CLT, muitas vezes ele vai te prender. Então, usa o teu trabalho para financiar a tua vida até o momento que você consiga alavancar a tua empresa. Porque a tua empresa tem ganhos ilimitados. E no trabalho CLT, muitas vezes você fica ligeiramente limitado. Então, tem que ter esse balanço, esse cuidado, sabe? Não estou dizendo que você tem que largar o emprego, eu mesmo trabalho e quero ficar lá ainda alguns anos, né? Mas não é o meu plano para o resto da vida. Eu quero estruturar minha empresa para que a minha empresa possa me dar maior retorno, né? Nesse sentido. Então, faz algum sentido para vocês que eu estou falando? Comenta para a gente mantendo esse diálogo aqui, essa parceria aqui no nosso canal. Mas onde posso abrir essas contas?
Bem, existem vários aplicativos de investimento diferentes. Uma coisa boa sobre a maioria deles é que eles permitem comprar ações fracionadas. Então, em vez de pagar $190 por uma ação da Apple, você pode investir apenas $1. Um dos meus aplicativos de investimentos favoritos é o Trading212. Como eu estava planejando falar sobre o app vídeo 500 que mencionou a estratégia, diga-se de passagem, essa é uma boa diferença, um clique. Mesmo depois de ouvir tudo isso, se ainda se sentir inseguro em investir, você sempre pode deixar seu Trading212 e ganhar juros. Eles oferecem algumas taxas. Agora ele vai fazer publi aqui desse aplicativo, que não é a nossa intenção, mas esse vídeo foi muito interessante para nos ajudar a clarear um pouco. Talvez você está meio perdido assim de para onde ir. Se hoje você é um funcionário CLT, eu sugeriria que você começasse a pensar numa renda extra. E que essa renda extra tenha a possibilidade de se tornar a tua renda principal. Então, não adianta ser um negócio que você sempre vai ter como uma renda extra, que nunca vai poder se tornar a tua renda principal. Então, começa olhando para isso. Tem milhões de vídeos de ideias de negócio, até alguns vídeos atrás que você pode assistir. Eu fiz um review de um vídeo de ideia de negócio. Coloca em prática. Tem que colocar em prática, galera. Se não colocar em prática, não vai mudar nada. Você precisa fazer a coisa acontecer. Eu precisei fazer, a gente precisa fazer junto. Eu tô aqui para te ajudar nisso, para te motivar, para te dar ideias, para te clarear esse mundo como um todo. Eu cansei de ser medíocre, sabe? Cansei de ser pobre, né? Mas não é só sobre dinheiro, é sobre fazer acontecer, sobre não perder para os meus medos, sobre ter uma vida épica de fato, sabe? Uma vida que vale a pena ser vivida, que os meus filhos vão ter orgulho. Eu quero que você viva isso também, independente de quem você seja e de onde você esteja. Viva isso. Tente, porque a pior frustração é aquela de não ter tentado, de não ter feito nada para mudar a tua situação. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário e que a gente possa ser próximo em todas as áreas da nossa vida. Deus te abençoe.